Bom dia, pessoal. Todo mundo está ouvindo bem? Bem, vou falar sobre uma experiência de empreendedorismo aqui que eu tive, né, e continuo tendo, e queria compartilhar ela para vocês. Por quê? Porque é interessante a gente observar que, às vezes, ser empreendedor e criar uma empresa não significa que você vai seguir necessariamente as bíblias do marketing, da administração, e que existem caminhos para você empreender. Então, eu trouxe uma experiência própria que depois eu descobri que já é um tipo, uma metodologia de criar empresas, de criar negócios que já é usada há algum tempo. Bem, contar um pouco da empresa, do que eu faço, de onde eu vim, etc. Né? Eu sou de Recife, né? Eu não sou de São Paulo, moro aqui no estado de São Paulo há 11 anos. Fiz comunicação lá em Recife, estudei na UFPE. Depois, aqui em São Paulo, fiz mestrado em comunicação também, na ECA USP. E, como hoje eu tenho 41 anos, né, quando eu mudei para cá, eu disse, bem, perdi 30 anos porque eu estava no lugar errado o tempo inteiro e com as ideias de coisas que eu queria fazer ligadas à internet, ligadas online, etc. Então, Recife é muito bom, Recife é super conhecido por sua tecnologia, pelo polo de informática, etc., mas, infelizmente, não é o lugar onde há os negócios. Tá? Então, eu vim descobrir isso 30 anos depois, e aí eu disse, não, eu tenho que mudar para São Paulo, e, de fato, quando eu vim para São Paulo, as coisas começaram a acontecer. Então, essa experiência, esse ano foi coroada, a gente ficou e recebeu da Exame Pequenas e Médias Empresas um prêmio, né, por estar entre as 250 empresas brasileiras que mais cresceram nos últimos 3 anos. A gente ficou no 37º no ranking. E a empresa, né, que eu criei, que ficou nesse ranking, é uma empresa que envolve inteligência de mercado e redes sociais. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a desenvolver software, desenvolver metodologia e desenvolver um serviço de monitoramento e análise de redes sociais para grandes empresas, a maioria dos nossos clientes são multinacionais, onde a gente monitora o que as pessoas falam espontaneamente em redes sociais, Facebook, Twitter, né, é 90% do buzz aqui no Brasil, e a gente ajuda as marcas a não só melhorarem seus produtos e serviços, mas se aproximarem mais do consumidor, falarem com o consumidor, resolverem problemas do consumidor e etc. Esse negócio cresceu muito rápido, né, a gente acabou criando outras unidades de negócios dentro da própria eLife, o nome da empresa é eLife. E, só para mostrar para vocês, a gente começou lá em 2006, né? Um pouco antes a gente já tinha alguns projetos que a gente faturava pouco mais de 50, 100 mil por ano. E no último ano a gente faturou, não dá para ver bem, mas a gente faturou mais de 9 milhões de reais. Né? Esse ano deve ficar entre 11 e 12 milhões de reais. Ok, normal, como qualquer negócio, tem que dar lucro, como qualquer negócio é interessante que tenha faturamento. Hoje a eLife, apesar de eu ter vindo para São Paulo, a gente mantém um time lá em Recife, tá? Então a maior parte dos nossos colaboradores, 70% ainda estão em Recife. Não por nenhum motivo específico, mas eu e o outro sócio somos de lá, e lá é mais fácil achar gente que não esteja trabalhando ou que não vá passar só 6 meses na empresa e depois resolva arranjar outro emprego. Tá? Então, é uma coisa que a gente acabou continuando. Mas o interessante disso é que, quando a gente começou a empresa, e aí eu vou chegar no bootstrapping, tá? A gente se perguntou, o que eu preciso para começar uma empresa? Né? CNPJ, móveis, escritório, internet, obviamente, né? Porque não dá para começar uma empresa dessa sem internet. Advogado, secretária, máquina de café, algumas pessoas diriam. Né? E aí, de fato, a gente viu que, na verdade, eu não precisava de muita coisa. Eu poderia começar a empresa sem muitos recursos. E, de fato, a gente saiu do 0 a 11 milhões, 12 milhões de reais sem nenhum tipo de investimento. Tá? E aí eu descobri que, por exemplo, que esse tipo de empresa utiliza uma estratégia chamada bootstrapping, que tem a ver muito com aquela tira, né, que fica atrás da bota, que ajuda você a calçar a bota. Tem a ver também com tecnologia, existem metodologias de desenvolvimento bootstrapping, mas existe um termo na Wikipedia que diz que bootstrapping, na área de administração, é um conceito usado no campo do empreendedorismo para designar o início de novos negócios
sem grandes volumes de investimentos financeiros. O empreendedor que faz bootstrapping usa seus próprios recursos, normalmente escassos e limitados, para iniciar seu negócio. Então, ou seja, existe essa possibilidade. Não necessariamente a gente vai montar uma empresa, a gente precisa de grandes investimentos, ou a gente precisa realmente ter, sei lá, dinheiro de angel, né, angel investor. Claro, se você vai começar uma fábrica, obviamente que você vai precisar de instalações, mas uma empresa de serviços é um pouco mais fácil. E aí a ideia hoje é mostrar um pouco como é que a gente fez isso aqui. Primeiro, começando sem dinheiro, tá? Então, antes de começar a iLife, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um mestrado. Eu tinha já feito alguns outros negócios que, obviamente, já haviam quebrado, tanto em Recife como aqui em São Paulo. E é bom que vocês quebrem alguns negócios antes de vocês começarem a ganhar dinheiro, porque vocês vão ver as bobagens que vocês fizeram, aí vocês não vão cometer mais aquelas bobagens. E aí eu estava numa fase, depois de terminar o mestrado, que, bem, depois que você termina o mestrado, geralmente, se você não tem dinheiro, você vai ser professor, né? Geralmente as pessoas te chamam para dar aula. Então, eu resolvi dar aula, mas, assim, ao mesmo tempo, como eu já tinha feito o mestrado numa área que me interessava, que tinha a ver com redes sociais, eu comecei, além das aulas, a falar um pouco sobre o campo que me interessava. Então, comecei a fazer palestras e etc. E, obviamente, como eu estava em São Paulo, né, essas palestras ajudaram porque, à medida que eu ia fazendo palestras, iam aparecendo mais gente, mais prospectos interessados em comprar o serviço. Algumas pessoas achavam que eu era meio louco. Poxa, como é que você, em 2003, 2004, pensa em monitorar as redes sociais, né, blogs? Como é que monitorar blogs? Na época, o Orkut ainda não tinha começado para valer, né? O Orkut começou no meio de 2004, e aí, à medida que as redes sociais cresciam, as pessoas foram entendendo que aquilo ali era importante. E aí, como começando sem dinheiro? O primeiro passo, gente, tenham um plano A, mas tenham um plano B também. E, se possível, um plano C. Então, como é que eu financiei o meu empreendimento? Eu comecei a dar aula. E aí, eu dava aula, tipo, à noite. Era ruim, porque, obviamente, no trânsito de São Paulo, as aulas começavam às 7h20, iam até às 11 da noite, eu tinha que sair do escritório da minha casa, na época, às 6 da tarde, né, para poder chegar às 7h20. E aí eu passei 6 anos, né, a empresa, durante quase todo o tempo da empresa, dando aula, à medida que investia na empresa. Então, durante todo o dia, eu começava a trabalhar, prospectar, visitar clientes, fazer palestras, ou seja, o que você faz numa área de negócios normalmente. E enquanto eu diminuía as aulas, eu aumentava, e o faturamento aumentava, eu começava a deixar essas aulas. Tá? Não porque eu não gostasse de dar aula, mas é muito difícil você começar a trabalhar 8 da manhã, 9 da manhã e até meia-noite. Né? Todos os dias não é uma coisa muito saudável. Então, sempre tem um plano A e tem um plano B. Invista numa fonte de renda alternativa a seu sonho. E pense o seguinte, muita gente procura, antes de começar o negócio, no investidor angel. Investidor angel é aquele primeiro investidor, é aquele cara que vai lá colocar o dinheiro na empresa. Eu já tive isso em outras empresas. É legal? É legal começar uma empresa já com um investidor. Mas eu sugiro que o melhor investimento é procurar o cliente angel. Ou seja, é aquele cliente que acredita em você, é aquele cliente que vai financiar o seu projeto. Então, a gente teve alguns clientes angel, por exemplo, o Bradesco foi um cliente angel, que ajudou a gente a desenvolver o primeiro software da gente, o Buzz Monitor, que agora está na 3ª versão. Porque o Bradesco disse, não, eu quero monitorar, mas eu quero um dashboard assim, assim, assado. E a gente foi lá e desenvolveu e eles pagaram para isso. Então, é legal você ter o cliente angel e não só o investidor angel. Cuidado com as bíblias do marketing, tá? Muita gente começa um negócio e diz, não, olha, eu li aqui no autor X que eu preciso fazer um teste de mercado assim, assim, assado, o meu professor me falou isso, isso, isso. Gente, calma. Os livros de marketing muitas vezes se aplicam muito bem às multinacionais, mas não num pequeno negócio que está rodando dentro da sua casa, dentro do seu quarto, tá? Então, cuidado, é interessante você fazer o teste de mercado no próprio mercado. Você já vai fazer à medida que você apresenta um produto ou um serviço ao cliente. Você abriu lá o PowerPoint na mesa do cliente, você apresentou o que você está desenvolvendo, no mesmo minuto o cliente vai te dar o feedback. Olha, eu gosto disso, não gosto daquilo, ou o seu preço está muito caro. Então, o teste de mercado você vai fazer on the road.
Então, a coisa acontece rapidamente. Então, cuidado, muitas vezes a gente se apega muito. Vou fazer um plano de negócio de 100 páginas antes de começar o meu negócio. Não faça, tá? Faça um sumário executivo de 2 páginas e vá desenvolvendo na sua cabeça à medida que o negócio cresce. No começo, se você não tem um grande investidor, e até essa é a vantagem de não ter um grande investidor, você não precisa defender plano de negócio para ninguém. Plano de negócio pode estar na sua cabeça, tá? Vá atrás e desenvolva, e cuidado com esses livros, que esses livros às vezes não ajudam muito. Prepare-se para andar, gastar muita sola de sapato e gastar muita saliva, tá? Então, assim, a inspiração são os rockstars, né? Se os rockstars saem em turnê e conseguem fazer 500 shows durante um ano, conseguem falar para milhões de pessoas e entregar o que eles estão vendendo, que é entretenimento, você também vai conseguir, tá? Então, prepare-se, porque você vai ter que viajar muito, você vai ter que fazer muitas apresentações, algumas não vão ser bem-sucedidas, alguns clientes não vão acreditar em você, tá? Vão fechar com um concorrente, mas assim, existe um trabalho que é como você está em turnê, é como se você fosse um artista e você tivesse que defender aquela sua ideia, e ano seguinte a turnê muda, você já vai defender outras ideias melhores, e assim sucessivamente, tá? Então, a performance aqui é super importante. Você defender suas ideias e você mudar o seu produto e aperfeiçoar e criar novos produtos também. Bem, escritório, né? Todo mundo pensa que ao criar uma empresa, a primeira coisa que eu preciso é de um escritório. Não. Se não tem clientes, não tem escritório. No clients, no office. A gente só veio ter escritório, vejam, a gente começou em 2005, 2006, a gente só veio ter escritório em 2009, tá? A gente já faturava algo em torno de 4, 5 milhões de reais. E por que a gente não tinha escritório? Por quê? Escritório é muito caro. Se você não precisa de escritório, para que colocar as pessoas no escritório? Tá? Existem alguns mitos que o cliente vai gostar de um escritório bonito, etc. Clientes geralmente nunca vão no escritório. Ah, mas as pessoas precisam se comunicar. Eu tenho gente na empresa que às vezes senta do lado e não se fala. E às vezes você diz, olha, você não falou com fulano, está sentado aí do seu lado. Então, assim, cuidado para não cair nesses mitos. O escritório é muito importante. Hoje a gente, inclusive, tem 3 escritórios, né? Infelizmente, mas tem um momento que não dá para não ter. A gente gasta mais de 20 mil reais de escritório, mas no começo não tem escritório. Tá? No começo, invista em outras coisas. Hoje, apesar desses 3 escritórios, a gente tem mais de 200 pessoas na empresa, e eu digo que 60% das pessoas trabalham em casa. 60% a 65% das pessoas trabalham em casa. E vão continuar trabalhando em casa, porque é muito caro, gente. Espaço é caro. Se a gente fosse investir em escritório, geralmente a gente não conseguiria ter o que a gente tem hoje. Encontre os hubs certos. O que é hub? Quando a gente fala de redes sociais, existe um tipo de rede chamada Scale Free Network, que são as redes escaláveis. Que, segundo um autor chamado Barabás, essas redes, os nós mais ricos da rede, que são aqueles vermelhos ali, eles ficam mais ricos ainda porque, como eles têm muitas ligações, eles atraem mais ligações. Então, um blog que tem muita ligação, ele vai atrair muita ligação. O que acontece aqui? Nos negócios é a mesma coisa. Se eu estou em Recife ou se eu estou em São Paulo, faz diferença? Claro. Tá? Se eu estou em São Paulo, eu vou atrair mais ligações. Aqui o PIB é maior, aqui você tem mais empresas, então os hubs são maiores. Se eu estou em São Paulo ou estou em Palo Alto, vai ter diferença? Vai, gente. É por isso que a gente ainda não tem um Facebook, nem um Twitter aqui. É claro que faz diferença. Tá? Então, os hubs são ainda maiores do que aqui em São Paulo. Então, associações, pessoas, outras empresas, cresçam seus nós. Tá? Isso é física, isso aqui não é só marketing, mas é aplicado também no mundo real. Outro ponto importante é inovação e ruptura. Não existe empresa de sucesso sem essas duas coisas. Tá? Inovação geralmente não surge numa grande empresa. É muito difícil uma grande empresa ter inovação. Por isso que muitas vezes elas criam unidades menores. E ruptura não olhe para o que está sendo feito, esqueça. Tente quebrar o que está sendo feito e a forma que está sendo feita hoje e tente criar uma coisa nova. As duas coisas juntas vão ser uma garantia de sucesso. Hoje, na iLife, esse é o nosso maior problema. Tá? A gente tenta trazer e criar um produto novo a cada 6 meses. Monitoramento de redes sociais já foi, tá? Já passou. A gente criou uma área de relacionamento em redes sociais. Hoje a gente faz atendimento para Claro, para Oi, para TIM, em todas as redes sociais.
Por quê? Não tinha como não criar uma coisa nova. Já foi também, a gente já criou uma agência, tá? A gente hoje faz algumas outras coisas também de promoção. E na próxima ruptura a gente vai vender software também. Então a gente vai vender um software a partir de R$ 790 para qualquer pessoa nessa sala também fazer monitoramento e fazer relacionamento em redes sociais. Então você tem que estar sempre inovando e sempre quebrando seus próprios paradigmas. E claro, invista nos memes, tá? O meme é uma menor parte da ideia, tá? O Richard Dawkins cunhou esse termo em 1976 e é o equivalente do gene, mas para as ideias. Então, o meme você tem que replicá-los, você tem que fazer com que seus memes vençam outras ideias que estão no mercado. E quando você está no mercado, essas ideias vão competir muito fortemente. Então, por exemplo, durante muito tempo, a gente espalhou alguns memes do tipo, olha, a sua agência não deve monitorar as redes sociais, porque ela não vai ser imparcial nos resultados, porque é a agência que faz a campanha. Tá? E esse meme, durante algum tempo, fez com que a gente crescesse no mercado sem ter a competição direta das agências. Claro, hoje a coisa está mais complicada, mas aí você pode investir em novos memes e sempre divulgar esses novos memes, e isso vai ajudar. Não tenha esse efeito ovelha na empresa. Não, lidere e não siga ninguém. As ovelhas reproduzem memes sem pensar. Tá? Então, vá atrás do que você sonha, vá atrás do que você quer, e não necessariamente siga ideias pré-estabelecidas. É muito importante, se você quiser criar uma empresa, e uma pequena empresa crescer, ela precisa ter ruptura, você não pode seguir as ovelhas. Você tem que ter suas próprias ideias, e mesmo que você quebre a cara, você tem que investir naquilo ali. Tá? O pior que podia acontecer comigo era voltar da aula. Tá? Não tem grandes acidentes de percurso. E claro, comércio global. Globalização não é só para Coca-Cola e para Pepsi. Tá, gente? Globalização hoje é para qualquer negócio. A gente montou a iLife, mesmo sem dinheiro também, em Portugal, no México e na Espanha. E a gente fatura hoje, nesses 3 países, né, 10% do que a gente fatura do global. Como é que a gente começou? Do mesmo jeito, sem escritório. Até hoje a gente não tem escritório nesses países. Buscando clientes, investindo em inovação, investindo em assessoria de imprensa, ou seja, coisas que ajudassem o negócio. E claro, o sucesso depende de uma demanda atual ou futura. Não adianta você inventar uma nave espacial se não tem uma demanda para as pessoas quererem andar na sua nave espacial. Clientes e entrega. A entrega é super importante. Se você não entrega o que você vendeu, a empresa ela vai quebrar. E óbvio, diversão é tudo. Tente se divertir durante o percurso. Se você não se diverte, não tem graça. Tá? Então a gente tem que aproveitar um pouco isso. Bem, obrigado, pessoal. É isso que eu queria falar. Obrigado.